as ações do governo do estado em relação à preparação para a Copa do Mundo de 2014 vão ser acompanhadas por uma câmara temática no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul. Para explicar um pouquinho melhor, o Conselho de Desenvolvimento, também chamado Conselhão, ele reúne 90 integrantes, é um órgão de assessoramento, um órgão consultivo do governo do estado, do governador Tarso Genro, e se subdivide em vários grupos. As câmaras temáticas que tratam da saúde, da educação, dos investimentos e também agora uma câmara temática para tratar especificamente das ações da Copa do Mundo. E um dos idealizadores dessa câmara, um dos mentores desse grupo, está aqui conosco, que é o Christian Rios, que pode nos dar mais detalhes do que vai ser tratado nessa câmara temática da Copa dentro do Conselhão. Bom dia, Christian. Bom dia, Cristina. Nós temos visto, quando se fala em Copa e o legado da Copa, sempre a questão tangível, que é a infraestrutura, a questão de mobilidade, de desenvolvimento urbano, de acessibilidade, mas nós jamais podemos esquecer o que talvez seja tão importante, ou mais importante ainda, é o legado intangível, que são as coisas que a gente não consegue mensurar, que a gente não consegue ver. E o esporte é um catalisador para o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento, a integração escolar, e isso sempre foi visto pelas nossas políticas públicas de uma forma um pouco míope. Não se utilizou o esporte para incentivar a integração da escola com a comunidade ou tornar a convivência escolar interessante para crianças e adolescentes. Hoje, nós já sabemos, o Brasil, apesar de ser a 6ª economia do mundo, é o 88º quando a questão é educação. Um dos motivos é porque a escola não é mais interessante. Nós temos as mesmas práticas de há 30, 40 anos atrás. E países desenvolvidos têm usado o esporte como uma forma integradora disso, colocando dentro da escola criança, adolescente, a família, a comunidade, de uma forma com que se tenha a sensação de pertencimento dessa escola àquela comunidade. Então, a partir do momento que tivermos políticas públicas de esporte, e aí que eu falo no legado intangível, nós conseguimos ter a comunidade lá dentro, desenvolvendo, tendo interesse pelo processo educacional como um todo. Nós chegamos a certos absurdos, como discussões políticas dentro da escola, entre professores ditos comuns e profissionais de educação física, que também são professores, mas que acabam sendo tidos como professores de 2ª classe. Isso é um absurdo. Todos são educadores, todos são professores e todos estão ali para fazer essa integração da criança, do adolescente, para que se desenvolvam como pessoa, que estimulem um conhecimento, e o esporte tem que servir para isso. Hoje nós temos, por exemplo, alguns projetos, e aí é importante fazer diferenciação entre projeto e programa público, porque alguns projetos utilizam o esporte como meio de inclusão social, mas fazem isso através da sociedade civil organizada, através de ONGs, OCIPs. Então essa é uma prova mais do que clara que não existem políticas públicas buscando essa integração. E até mesmo por isso que o Brasil vive atualmente de talentos esporádicos, como se vê aí nas Olimpíadas, né? Isso é comum. Hoje o Brasil ainda não é uma política, não é uma potência no esporte, justamente por causa disso. Contamos com talentos individuais. No Conselhão, eu sou conselheiro técnico da conselheira Daiane dos Santos, que é um expoente mundial na ginástica, e que se fez não por políticas públicas, e sim pela uma característica dela, pela perseverança dela, e foi mais de uma década dedicada ao esporte, só a isso. Hoje já tem outros projetos para continuar no esporte, mas de uma outra forma, tentando colaborar para o fomento do esporte. Desculpa te interromper, lembrar que a Daiane dos Santos é a primeira brasileira a ganhar medalha de ouro no Mundial de Ginástica Olímpica. Ela foi campeã de solo e também a primeira ginasta negra a ganhar um Mundial de solo também, né? Não só campeã mundial, ela é bicampeã da Copa do Mundo, é a melhor atleta brasileira na ginástica feminina colocada em Olimpíadas, foi 5ª em Atenas, foi 6ª em Pequim, acabou em 17ª agora, fruto de uma sequência de lesões, tanto é que hoje ela está em São Paulo fazendo uma cirurgia no menisco. Então, mas o que é importante a gente dizer é que isso tem que ser tratado como políticas públicas, para que não seja uma característica pessoal do atleta esse desenvolvimento e esse destaque, que tenhamos inúmeras Daianes, que tenhamos inúmeros João Derli, inúmeros Mozia Rodrigues, inúmeros atletas. E isso é importante, isso depende do poder público. E a Câmara Temática vem justamente ao encontro disso, para que a gente possa discutir
esses assuntos que não são tangíveis, que a gente não consegue ver. Há inúmeras divulgações e sempre se fala da questão do legado físico. Isso já tem bastante controle, a gente vai tratar, obviamente, isso na Câmara Temática, mas a gente precisa dar um enfoque um pouco mais ampliado, talvez bem mais ampliado, onde a discussão não aparece. E a oportunidade está aí, que é a preparação para a Copa e depois, logo em seguida, 2016, Jogos Olímpicos no Brasil, né? Exatamente. Então, como eu disse, a Copa envolve fundamentalmente o futebol como modalidade esportiva, mas é o mote para a gente começar a desenvolver outras modalidades e 2 anos depois já temos uma Olimpíada. Então, o Brasil tem a capacidade de ser uma potência no esporte, mas eu não falo só para que o quadro de medalhas melhore. Isso é secundário. O importante é o desenvolvimento social, a inclusão social, a integração da sociedade que o esporte pode propiciar. E isso tem que ser visto de uma forma holística. Não adianta ver só o esporte, um departamento, uma secretaria vendo o esporte, a Secretaria da Educação vendo a educação, coisas distanciadas. Isso tem que ser feito de uma forma linear, horizontal, em integração entre todas essas competências. Certo. Christian, as câmaras temáticas geralmente produzem uma carta de recomendação ao governador Tarso Genro, né? Que serve justamente para o governador se apropriar dos assuntos ali e tomar suas decisões. O que já se vislumbra nessa carta de recomendação ao governador da Câmara Temática da Copa no Conselhão? Cristina, ainda é um pouco prematuro para a gente falar disso, porque a Câmara foi instalada na semana passada. Então, a gente precisa de bastante debate dentro da Câmara para agregar essas coisas. Como te disse, essa agora tem virado a palavra da moda, que é o legado intangível, para diferenciar do legado da infraestrutura que acaba ficando. E é isso que a gente vai, dentro da Câmara, começar a debater para ter essa recomendação. Obviamente, vamos chamar todos envolvidos no processo, os secretários envolvidos, todo mundo que tem a expertise e a competência funcional de lidar com esse assunto, para a gente conseguir discutir e recomendar ao governador. A Câmara deve funcionar até o final do ano, porque o mandato dos conselheiros é de 2 anos, então não sabemos ainda como vai ficar o ano que vem, se terão novos conselheiros, de alguma forma vai se continuar, mas o importante é que essa discussão permaneça. Teremos, obviamente, no encerramento, no final do ano, uma carta de recomendação, mas esse trabalho tem que ser continuado. Bom, a realidade no estado já vem mudando um pouco, né? O 7, que foi onde começou a Daiane dos Santos, naquele brinquedo lá de sobe, lá, ele foi totalmente remodelado, está sendo reformado, está se tornando um centro de excelência aqui no estado. Também a Secretaria do Esporte e Lazer retomou os jogos estudantis, os jogos escolares do Rio Grande do Sul, tanto no âmbito da escola privada, no âmbito da escola pública. Temos até os para-jogos esportivos do Rio Grande do Sul, os paralímpicos também estão participando, jogos. O que isso pode contribuir, ainda aproveitando essa oportunidade da Copa do Mundo? Pode-se vislumbrar mais uma vez uma nova realidade? Claro que sim, esse é o começo, esse é o start inicial. Mas como eu te disse, eu acho que o mais importante é a gente conseguir termos isso de uma forma linear, integrando não só uma política de esporte, não só uma política de educação, não só uma política de segurança pública. Por que segurança pública? Porque a criança e o adolescente que estão envolvidos com o esporte, integrados à escola, não estão na rua, vulneráveis à criminalidade, ao tráfico de drogas, que isso é o que acontece. E uma das formas de trabalhar isso é o esporte em turno inverso ao escolar, por exemplo, dentro da própria escola. Não adianta a criança sair da escola, muitas vezes não tem um pai ou a mãe em casa porque estão trabalhando, precisa sair para o almoço e retornar para um local público para praticar o esporte distante de onde estava. É importante que isso seja feito na escola. O reaparelhamento das escolas é importante, a valorização dos profissionais, são os professores, todo mundo envolvido, o profissional de educação física, de alguma forma, que tenha no espaço público essa possibilidade também estrutural de desenvolver o esporte. Não, já se foi o tempo em que o professor de educação física ficava na escola, jogava uma bola para os alunos jogarem futebol ou jogar vôlei. Tem que se desenvolver e criar uma questão voltada ao esporte, um sentimento de competição que, de uma forma salutar, porque o esporte traz isso, traz um espírito de equipe, traz uma noção de hierarquia que é importante, traz toda essa integração com o grupo.